Então, pessoal, iniciando o nosso Journal Club de hoje, eu sou o Giovanni Gatto, sou psicólogo, e para o Journal de hoje eu escolhi o artigo Valores sobre a perspectiva analítico-comportamental da teoria e prática clínica, do grupo da Universidade de São Paulo, Daniel Sass, Vatarian, Ala Aranha, Cláudio Shiro e Sônia Maia. Por que eu escolhi esse artigo, tá? Eu estava na aula sobre RFT clínica do Fabiano, a última, acho que foi a última vez que a gente esteve no CEF, mas ele apresentou um artigo que eu acho que era de outro grupo, era do pessoal do Paradigma, né, Denise? Tá. Que era sobre valores também, era um pouco mais teórico, mas era em inglês. Aí eu pensei assim, por que não apresentou um artigo em português, né? Para retomar o pessoal do Behavior, né? Reduzir o custo de resposta, vamos lá. Eu peguei esse artigo que eu já tinha na manga para puxar para cá. Tá bem? Seria muito legal se a ideia fosse seguir, falando do tema, do Diego Zílio, que eu ia até deixar a sugestão para a gente, de um artigo muito bacana. Não sei porque eu não sei se eu estou atrapalhando, então você me sinaliza. É assim que funciona. Super Tá. aberto. Então, tem um artigo, eu estou com ele aqui que eu baixei para algumas considerações sobre a terapia de aceitação e compromisso e o problema dos valores. Uhum. É muito bom que o Diego Zílio fala nesse artigo. Então, não sei se no próximo, acho que seria um complemento muito interessante. Sim. Sugestão. Geralmente, assim, no N pequeno de 15 encontros que a gente fez, a gente geralmente pega um tema e vai apresentando vários artigos sobre o tema, até meio que esgotar e a gente pegar outro assunto e olhando assim. Então, a gente pode pegar valores, só tem que alguém apresentar. Ok. A ideia é sempre trocar quem está apresentando. Tá bem. Então, eu gostei bastante desse artigo, assim, iniciando com uma crítica dele, porque ele traz bastante da parte mais prática de valores, porque muito artigo que fala, tipo, redes relacionais, reforçamento positivo, e aí? O que o terapeuta tem que fazer para evocar a expressão de valores, para que valores sejam importantes para a sua prática, né? Então, tá. Ele começa introduzindo que existem vários conceitos de valor, né? Tanto ali a gente tem, até no artigo não diz, né? Mas tem de cor, de contabilidade, economia, filosofia, marketing, valores pessoais e culturais, que são os que a gente vai trabalhar hoje, valor econômico. Tem até uma cidade chamada Valor, né? Bem interessante. Deve ser uma cidade bem valorosa, né? E aí, assim, ele traz duas áreas importantes que a análise do comportamento pode falar sobre valores, né? Que é parte de ética, né? Se a gente for pegar o pointer aqui, se for pensar em filosofia, né? Os valores na parte de filosofia, os valores pessoais. Tem vários artigos sobre os valores no sistema ético skinneriano. Eu botei eles aqui. Primeiro do José Bibi, da Federal de São Carlos. A tese do Alexandre Dietrich, que é sobre behaviorismo radical, ética, política, valores, enfim. Um artigo do Diego Zilli do Kessler Carrara. E eu acho que isso aqui é um livro, que eu não entendi muito bem o que era, mas eu achei bem legal. Tá ali nas referências que ele coloca sobre os valores dentro do sistema ético do Skinner. Tá? Acho que isso é uma coisa até interessante da gente trazer, né? A gente trouxe pouca coisa de ética skinneriana, né? Acho que é um negócio bem legal da gente pegar. Valores em psicoterapia também, né? Tem, bom, toda a parte da ACT que fala sobre valores. Esse artigo aqui do grupo da Carmen Luciano. Esse aqui do pessoal acho que esse pessoal aqui da Universidade de Nevada. Posso estar errado. Esses aqui, sim. Vários lugares aqui. São, assim, artigos teóricos, tem alguns experimentos. Ele vai falando alguns experimentos ao longo do artigo que, como justificam o uso em algumas etapas. Tá?
que acontece? Muito importante a gente tá falando sobre isso, sobre mentalismo, porque dentro da psicoterapia a gente tem várias vertentes que falam sobre valores, né? Tem humanismo, principalmente, logoterapia, a própria arte já fala de certo modo mentalista sobre valores como algo, como é que é? Livremente escolhido, esse tipo de coisa. Tá dizendo que a reunião vai acabar em 10 minutos. Eu não sei se vocês estão vendo isso também. Tem que abrir outra daí. Tá. Tipo, tem que fechar e abrir de novo daí só. Tá bem. Eu vou tocar mais 5 minutinhos e aí a gente pula para outra. Beleza. Tá. Ok. Qual é a questão do mentalismo, né? Tem os problemas clássicos em explicar os valores de forma mentalista, explicar qualquer coisa de forma mentalista, né? Que é a circularidade. Geralmente, quando a gente está explicando alguma coisa com um termo mentalista, é porque ele fez isso por causa da curiosidade dele, né? Ele, sei lá, Da ansiedade. Por causa da ansiedade. Né? É baixa autoestima. Isso, eu tô com dor de barriga por causa da ansiedade. O que é ansiedade? É dor de barriga. Né? Vai seguindo. Isso não ajuda a explicar nada e nem a prever, então não é útil dentro de uma ciência comportamental. Tá. A questão do dualismo, né? Dizer que existe um agente que não é físico influenciando coisas físicas, que é o argumento um dos argumentos do Skinner sobre o behaviorismo, né? De, tipo, tá, o que é isso? O que é essa mente metafísica aí que tá controlando o nosso comportamento, né? Se a gente for falar que os valores são algo que influenciam o comportamento também, né? Se a gente for pensar, expressar valores é um comportamento. Né? Também está sob controle das mesmas contingências de todos os outros comportamentos. Também, como disse, dificuldade em prever e influenciar o comportamento se a gente explicar valores de forma mentalista. Né? Fez isso porque ele valoriza a família. E aí? Ou porque ele valoriza o dinheiro. E aí? Eu fiquei pensando agora que falou essa questão do mentalismo, da circularidade, e até citar a questão, a Denise falou da ansiedade, essas coisas, fiquei pensando quanto, por exemplo, o próprio diagnóstico do DSM não entra na lógica mentalista também, né? Ou pelo menos nessas características de circularidade, dualismo, essas Sim. críticas, pelo menos. Né? Sim. Eu não sei se a Denise vai me ajudar nisso, mas se existem críticas publicadas sobre isso, né? Mas é um modelo mecanicista, né? Filosoficamente falando, de entender. Então, tu diz que isso acontece por causa do transtorno de personalidade. Acho que tem alguns artigos que exploram essa temática. Sim. Eu posso acrescentar em cima do que o Pierre falou? Com certeza. Tá, uma coisa que eu acho interessante, assim, da gente pensar, principalmente quando vem essa questão da circularidade, né, presente em termos mentalistas, não explicar nada. Sempre me chama a atenção, não sei se vocês também que clinicam, quando a gente atende pacientes que já estão em processo terapêutico, ou fizeram outros processos terapêuticos por muito tempo e voltam com as mesmas questões, né? Fica muito clara a questão da circularidade. É um autoconhecimento pouco produtivo, né? Porque, ok, eu entendo algumas coisas, a questão da circularidade, o termo pelo termo, mas o quanto que é pouco efetivo para o paciente imprimir mudanças, né, nas contingências, assim, dessa interação organismo-ambiente é pouco útil, né? Eu falar que e o quanto que é um verbal, um relato altamente reforçado por uma cultura que pensa assim, né? Então, muito difícil não produzir indivíduos que explicam seus próprios comportamentos, assim, porque é quando o outro parece que entende aquilo que eu falo, né? Então, acho curioso esses dois aspectos, né, dos problemas que envolvem esses termos mentalistas em processos terapêuticos que, às vezes, têm um pouco base neles, né, que explicam processos comportamentais com esse tipo de termo, né, porque não muda, né? Tem uma questão do reforço que é muito forte, né, nesse tipo de relato. Sim. Eu fico pensando que tem alguns tipos de terapia que tem, principalmente as TCCs, né, que tem muito forte a questão da psicoeducação,
E aí tu diz, tipo, isso aí é raiva. Ou isso aí é ansiedade. Tá. Beleza. Explicou o comportamento de forma mentalista, né? Tu faz isso porque tu tá com raiva. E aí? Como que a gente modifica esse comportamento? É que tá a cadeia de eventos que a gente pode modificar para que tenha um resultado diferente. E geralmente, quando na clínica a gente ajuda o cliente a notar isso, faz um sentido danado. Né? Eles percebem, de fato, que só entender que é isso não vai ajudá-los. E a gente está falando de questões mentalistas, mas, assim, de um modo geral, o autoconhecimento por si só autoconhecimento, sem a gente ajudar, por isso que eu acho que a arte é muito legal e outros contextuais, é a gente usar ferramentas que o autoconhecimento pode usar de pano de fundo para impulsionar a mudança, também é pouco efetivo, né, de um modo geral, o autoconhecimento por si só. Sim. Sim, até estava com um amigo hoje de tarde, vou colocar um exemplo. E ele estava olhando um perfil no Tinder, ele também tá solteiro agora. E aí a menina dizia assim, tem muito autoconhecimento, sei que tenho muitas personalidades diferentes, então muito cuidado comigo. Então, assim, para que tá servindo esse autoconhecimento aí? Tá afastando as pessoas, tá não querendo julgar a pessoa, né? Mas qual a utilidade do autoconhecimento? Dizer assim, eu sou assim, então tá. A gente começa a pensar na função desses relatos até, né? Dessas explicações mentalistas, né? Eu falo para minha mãe que eu tô ansiosa e por isso eu estudei para a prova, olha o efeito que isso produz, né? Na audiência, é quase que imediato, você até, né? Considera uma punição não, se esse for o viés do pai e da mãe, mas você vê que o efeito que produz, né? Não se controla. Um cara desse falar isso para uma mulher deve achar que é um misteriosão, né? Sei lá que efeito pode ter de seduzir, ser um cara, sei lá, que já provocou em algumas, né? Sim, interessante. Tá bem. Eu até queria estudar mais sobre essa questão do mentalismo e psicopatologia, assim, porque eu acredito, né, não é mais teoria, ou enfim, não é mais empírico, mas é uma hipótese de que, a cultura mentalista provoca psicopatologia, contexto de literalidade. Eu faço isso por causa disso e acabou o autoconhecimento aí, não tenho mais ferramentas de modificação de comportamento. Que foi o que o Pierre ressaltou quando ele fala do diagnóstico, né, Pierre? É o que acaba causando, em alguma medida, isso, né? Eu tenho isso, então justifica. Sim. A Ingrid ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que essa hipótese de que a sociedade mentalista causa algumas psicopatologias é muito boa. É uma hipótese muito boa, porque eu já vi muitos artigos que falam de como interpretar as psicopatologias no vocabulário comportamental, assim, mais um jeito de fazer um paralelo, assim, mas nunca, pelo menos eu não conheço, nada que oferecesse uma explicação diferente do porquê que as coisas são desse jeito. Sim. Eu acho que essa é uma hipótese interessante. Talvez tu tenha nenhum mestrado, um doutorado. Chega de temas de mestrado, eu já tenho coisa demais. Mas é uma ótima hipótese. Mas é um pouco a ideia da... Meu Deus, me deu branco o nome. Gente... Da terapia baseada no processo? Da terapia baseada no processo? Da RFT. Também. Né? É comportamento verbal. De certa forma. Como Mas aí, no caso, você está falando do mentalismo, né? De como... Eu tô vendo um pouco diferente, assim. Não necessariamente o comportamento verbal, da diferença para RFT e daí indo mais para ACT, mas não necessariamente o comportamento verbal, mas como talvez atribuir as causas a uma coisa interna seja um problema. Sim, tá. Né? Não necessariamente as coisas que a gente pensa, sente e fala, mas ao que a gente atribui isso. Sim. Como a moldura de causalidade.
Legal. Mas tá, vamos lá. Sim, gente, a gente vai ter que A gente pular vai ter para a que próxima trocar. reunião. Tá. Só um minutinho. Falta menos de um minuto. Então tá, pessoal. Voltando, então, depois do breve intervalo. Quais são os problemas? A gente estava falando da possibilidade de... Como é que é? Da Ingrid me ajuda. Da psicopatologia ser causada pelo mentalismo. Isso. Isso. Tá. Não, como é um autoconhecimento falso. É isso, e acabou. Isso. E não ajuda a modificar o comportamento. Tá bem. Um pouco disso. Isso. Aí, o que ele traz, né? Behaviorismo radical, o ato de explicar as causas do comportamento também é um comportamento, portanto, passível de análise. Né? Se a gente está falando sobre os nossos valores, sobre o que é importante para a gente está explicando o nosso comportamento. Né? Eu faço isso por causa disso. Né? Isso é importante para mim porque x. Né? Então, ele traz ali, eu acho que esse é o Para Além da Liberdade e da Dignidade, né? 71. O Skinner trouxe os usos da palavra de valor e os autores trouxeram ali o uso de juízo de valor, que é um julgamento emitido não necessariamente relacionado às propriedades do estímulo. Né? Por exemplo, aqui. Se eu olhar uma árvore, eu posso dizer que ela é verde, tem um tronco, tem uma copa, né? Ela é alta. São propriedades da árvore. Mas eu posso também dizer que ela é importante, ela faz parte de um ecossistema, né? Faz parte de um ecossistema, não tá? Né? Mas ela é importante, ela é boa, ela me traz coisas legais, a gente deveria preservar mais a árvore, como não são exatamente coisas que, olhando a árvore, a gente poderia derivar diretamente, né? Mas são como instruções de como eu me sinto ou como eu deveria agir. Né? Se eu digo, essa árvore é maravilhosa, né? É como uma instrução de olhem para essa árvore e sintam como se ela fosse maravilhosa. E aí já traz outras coisas, né? Se ela é maravilhosa, ela já é oposto de outras coisas. Horrível, como defectível, né? Esquecível. Eu esqueci a palavra. Enfim. E aí, tá. Vocês me desculpem, mas isso aqui ficou na frente. Seria animação disso aqui. Deu. Então, os autores então organizaram esses dois tipos de falar sobre as contingências. É o tato puro, está sob efeito do controle discriminativo das propriedades do estímulo, que seria verde, alta, etc. Então, as propriedades do estímulo me evocam o comportamento de tato. Eu olho o açúcar e digo açúcar. Não tem como nada que me reforce depois para tatear isso. Claro, né, numa comunidade verbal a gente tem os reforços para tatear, enfim, mas não... O que controla esse tato, a topografia desse tato, são as propriedades do estímulo e não os reforçadores que vão ser dados depois. Né? Do contrário do juízo de valor, que está sob efeito dos efeitos, né, dos reforçadores que o evento, né, a árvore, no caso, tem sobre o comportamento. O que eu digo quando eu digo essa árvore é importante? Eu digo que se eu cuidar dessa árvore, algo de bom vai acontecer. É uma instrução. Não é exatamente sob controle das propriedades da árvore. Né? Não é porque ela é verde, porque ela é alta, que ela é importante, portanto eu tenho que fazer isso. Mas por eu estar dizendo isso, por eu estar fazendo um juízo de valor, eu estou modificando a relação da árvore com os reforçadores. Tá bem? Ficou claro? Eu me senti um pouco confuso explicando isso. Eu acho que eu fiquei um pouco confuso também. Tá. Ingrid, como é que foi para ti? Tô pensando aqui. Tá. Ok. Foi médio?
Foi médio, tá bem. Então, É que temos como dois ele é um caminhos. artigo, tipo, eu entendi um pouco a ideia de que, tipo, o tato, ele vai ser, tipo, como se fosse uma forma de acessar realmente a partir do que a pessoa está experienciando, do que ela está tateando ali, da sua própria experiência. E o juízo de valor seria, por exemplo, o que é mais controlado pelas contingências sociais, talvez. Tá? Como eu dizer que a árvore é importante causa reforçadores, e eu dizer que a árvore é alta está sob controle do antecedente, e não do reforçador. Eu não sei se você vai, do... se você vai entrar nisso, se você for, me fala que eu paro para não adiantar. Mas é quando ele fala no texto sobre o efeito da audiência, né? Sim, Eu acho vai falar valiosíssimo. Vai falar. Mas assim, é importante a gente falar sobre isso, deixar bem claro, né, a diferença do tato e do juízo de valor, porque até isso na expressão de valores depois, dentro da psicoterapia, isso vai ser importante. Tu vai estar tateando coisas, vai estar fazendo juízos de valor sobre coisas. Isso vai ter como relações diferentes sobre o comportamento que tu vai ter depois em relação a esses estímulos. Tá? Eu posso incluir algo que eu não sei se vai ser coerente aí com o que vocês estão falando, mas me faz pensar muito num modelo que eu dou para paciente. Eu sempre estou com garrafa, né? Sempre bebendo água e tal. Então, eu sempre uso a garrafa. Então, eu vou fazer descrições dessa garrafa, né? Vou falar que ela é de alumínio, que ela é térmica, que ela cabe 1 litro, que ela tem uma logomarca, que ela tem uma tampa de rosca, que não sei onde está. Enfim. E aí, ok, né? Fazendo descrições dessa garrafa, de tato. E aí, se eu continuo falando, pois é, e assim, essa garrafa é ruim, eu não sou boa para fazer compras, eu sempre compro a pior, né? Não me chame para isso, se você me chamar, eu sou um desastre. Então, o que vem depois disso? Juízo de valor, julgamento, né? E é a sujeira que o Reis fala, né, na arte, assim, o que é sujo. Eu posso, inclusive, falar que ela é maravilhosa, sou boa pra caramba para escolher o ahá, ainda assim é julgamento da mesma maneira, né? Então, a gente se ater à experiência, né? Olhar para esse antecedente, para o estímulo antecedente, só descrever. E da mesma forma a gente fazer com as nossas experiências, né? Sim. Eu uso muito isso com os meus pacientes. Acho que fica didático. Adorei. Né? Ótimo. Vamos parar, eu adorei esse exemplo. Eu acho que ficou muito mais claro. Eu sempre fiquei pensando como trabalhar de uma forma mais prática e direta essa questão do escrever e da escrever e diferenciar da descrição de julgamento, né? E esse exemplo foi iluminou muito para pensar isso agora. É legal, né? Acho que clarifica para o cliente isso que está aqui nesse slide do Giovanni, né? Sim. E é legal que a gente transpor isso, né? Porque a gente faz as mesmas coisas com as nossas experiências. É muito doido, né? A gente sai de descrições e começa a emitir julgamento. Né? Ou faz inscrições e em seguida a gente julga, né? Sim, quando eu pergunto assim, pessoal, que eu achei meio confuso aqui a minha descrição sobre tatos e juízo de valor. Eu estou fazendo juízo de valor sobre a minha... Poderia dizer assim, pessoal, no meio do caminho ali, eu entrei em outro assunto, eu não pude dar um bom exemplo, né? É um tato mais puro do que dizer eu achei confuso. Poderia dar um exemplo melhor nesse sentido. A gente, assim, eu fiz um curso uma vez com a Nazaré Costa de Mindfulness e eu fiquei muito impressionada, porque ela ficava com aquele sino e ela estabeleceu com a gente que toda vez que a gente emitisse um julgamento, que ela ia bater o sininho. Giovanni, ela não parava. Ela ficava o curso inteiro, entendeu? Eu descobri que eu não sabia falar sem julgar, sem emitir julgamento, assim, é muito... Quando você foi dar o exemplo, você fez, né? Você falou assim, eu não dei o exemplo muito bom. A gente sempre usa, isso é muito aprendido, esse comportamento, né? Sim. Assim, e, inclusive, a gente entra numa moldura quando a gente pensa nisso, né? Tem uma moldura sobre o eu, né? Eu não sei dar exemplo. É muito difícil. Nossa, eu descobri isso, assim, eu mesmo, o tempo todo, ela tocava assim, na hora que eu abria a boca,
Uma hora já parei de abrir minha boca, né? Porque eu falei, não, tem que aprender. Mas é Uma isso. audiência bem punitiva. Não, e aí, voltando ao que você ponderou, né, sobre sua reflexão do adoecimento, né, no mundo, bem também, Uhum. que essa história do mentalismo são construções verbais, né? Então a gente está aí. Sim. Você falou de comportamento verbal quando falou de mentalismo, então estamos aí, né, gente, sofrendo. Já diziam os budistas, né? Tá bem. Legal. Eu acho que é muito interessante, não é sobre isso que o artigo fala, né? Até eles falam que é importante a gente fazer alguns juízos de valor, porque a gente entra nessas redes relacionais que acabam nos motivando mais para agir sobre isso, né? Enfim, mas aí, próximos capítulos. Tá bem? Seguindo, então, os juízos de Quando valor. até o que é ruim é bom, né? Exatamente. Né? A questão, É o que é ruim. a questão é o contexto. É. Então, juízos de valor, então, eles podem ser afetivos ou prescritivos, que eles dizem que os afetivos é como eu deveria me sentir com isso, e os prescritivos é o que eu deveria fazer. Né? Estados motivacionais ou respostas. Né? Tá bem? Uhum. Segundo os autores, então, o comportamento de valorar, valorizar ou expressar valores, que eu botei ali, é um tato sob controle discriminativo dos efeitos reforçadores positivos sobre o comportamento do falante. Então, eu estou discriminando os efeitos reforçadores positivos das coisas da minha vida, dos meus próprios comportamentos, dos meus próprios valores. Né? Levar meu filho na escola, eu posso estar dizendo assim, estou levando meu filho na escola. Ou estou levando meu filho na escola porque eu me importo com a minha família. Estou como discriminando os efeitos reforçadores disso. Nesse sentido é mais simbólico, né? Mas eu poderia, tipo, ok, estou levando meu filho na escola porque eu gosto de passar tempo com ele. Esses 20 minutos até a escola são importantes para mim. Estou discriminando os efeitos reforçadores. E até uma coisa interessante, né? Porque o repertório de tato ele é desenvolvido muito na terapia comportamental, terapias comportamentais em geral. Né? Que nem a Denise falou, né? Sentar com um paciente que tem uma garrafa, é isso, isso e isso, e conseguir fazer isso lá fora. Né? Generalizar para dizer assim, ok, isso está acontecendo lá fora e antes eu não estava conseguindo prestar atenção nisso. Eu estava com conteúdo verbal em cima disso. Tá bem? Aqui ele começa a falar do contexto. Né? Eles começam a falar do contexto. Se eu te perguntasse o que é importante para você nesse contexto aqui, você diria? É importante eu conseguir manejar meu tempo, é importante eu conseguir ser produtivo, para mim é importante a estabilidade. E aqui? O que é importante para você? É importante para mim jogar uma bola com meus amigos. Para mim é importante Dar mais atenção para minha mãe. dar mais mais atenção para minha amoroso mãe. com Exatamente. os meus amigos. Né? Como importância da audiência e a importância do contexto da expressão dos valores. O tipo de audiência, então, pode produzir diferentes funções discriminativas, podendo evocar tatos distorcidos. Né? Isso tem muitas nuances ali, porque depois eles vão começar a falar de funções motivadoras, né? Dependendo de onde tu tá. Dependendo se tu tá, por exemplo, num protesto, né? Falando sobre, não sei, por exemplo, tá na Parada Livre, né? Falando sobre Política. direitos de pessoas LGBT. E tá, aquilo tá te motivando, tá alterando funções motivadoras dentro de ti. E aí tá. Só uma semana, passou 2, e aí tu começa a emitir outros status, como esse cara é uma bicha, né? Não, isso não é legal. Tu tá, que coisa de viado, né, Pierre? Como tu tá, começa a emitir outros status porque tu tá sobre funções motivadoras diferentes. Isso é bem importante. Por isso que eu acho muito legal trabalhar valores assim, né, na clínica. Acho útil, porque eu acho que ajuda a cliente a encontrar uma coerência, né?
porque, de fato, a gente é muito suscetível, né? As pesquisas mostram o efeito de audiência e tal. Mas quanto que, à medida que o autoconhecimento vem, a gente nota isso, discrimina isso, percebe o efeito de audiência, sob controle do que eu estou quando eu falo, né, do contexto, como você mostrou aí claramente. A cliente discriminar isso ajuda, né, porque aqui no texto em algum momento fala, né, eu acho que aqui falou, eu já devo ter lido, quanto que quando a gente se comporta distante do que a gente tateia enquanto valor, traz um nível de sofrimento aí, né? E no mínimo uma estranheza, porque aqui quem sou eu? Né? Afinal de contas, como o cara do Tinder aí falou lá para a menina, eu sou vários personagens. Esse cara tá vivendo isso, né? Contingências onde ele está respondendo à audiência e o reforço social que você produzir de maneira muito distinta. Então, eu acho que a coerência é um conceito a ser discutido também, mas eu acredito muito nessa ideia do que organiza, né? Quando o cliente discrimina isso. Isso é muita ideia do self. Uma modelo hierárquica, assim. Exato. Eu sou esse conjunto de coisas aqui. Exato. Que não sou eu, né? Como construção. Isso é legal porque até agora a gente não falou de RFT, mas veio muita coisa de RFT. Né? É até engraçado, né? Chega um ponto assim que quase pedem desculpa, assim, tipo, tá, pessoal, a gente vai falar de RFT, tá? Breve parênteses. Como não precisa tanto de RFT para falar sobre isso, mas a gente acaba fazendo essa relação, porque é uma equivalência, um conjunto de estímulos, é uma classe de respostas que diz respeito ao eu. Como os valores são classes de resposta que dizem tem coerência com o eu, se a gente vai usar mais RFT, né? Tá. Só para deixar como referência, Giovanni, do slide anterior, quando eu li o texto, reli esse texto, eu lembrei muito das pesquisas que o Carlos Augusto de Medeiros faz aqui em Brasília, porque ele estuda isso, ele estuda sobre correspondência verbal e ele coloca a audiência em muitas pesquisas como VI, por exemplo, e fica muito assim, enquanto conclusão dos estudos, fica claro o efeito da audiência, né? É muito interessante porque ele faz isso de várias formas, tem vários tipos de controle experimental no que ele faz com os alunos, porque pesquisa e ele modifica em outro trabalho, inclui e tal. É muito interessante, assim, né? Então, tem outros laboratórios, certamente, aí de análise do comportamento fazendo isso. Eu conheço aqui a referência do Guto e recomendo, se alguém quiser procurar, fala muito sobre isso daí. Às vezes precisa de uma pesquisa para entender melhor, é só procurar aqui no Brasília, botar o nome do Guto, que vocês encontram lá as pesquisas que ele faz. Isso, eu posso passar depois o repositório para vocês, lá tem vários. É só colocar no Google que vem muita coisa. Sim. É incrível, né? Porque existe muita pesquisa sobre isso, sobre comportamento verbal. Muita. No Brasil, isso muito bom. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente é muito verde nessas coisas aí, né? Assim, começando, a gente acaba pegando o pessoal de fora, porque é o pessoal mais acessível. Assim, tipo, tá, tem os livros, temos os manuais levam a isso, mas tem muita coisa que realmente a gente está fazendo isso há muito tempo, né? Tem aquele artigo do Jean Leonardo, né, para o pessoal que está assistindo a gravação depois, que quantas coisas das terapias contextuais as terapias brasileiras já estavam fazendo. Tá aqui. Até tinha ficado pra gente ler no Journal Club, mas acho que foi no pré-hiato. Enfim. Ok, então, a gente falou bastante sobre variáveis motivacionais, né, de operações estabelecedoras, operações abridoras. É agora que o artigo ia começar a falar sobre isso, né, mas, enfim, me ajudem a explicar isso, porque o jeito que foi colocado ali, eu não consegui sintetizar bem. Então, me ajudem, por favor. Então, o que são operações estabelecedoras? Né? São variáveis ambientais que, alteram a efetividade reforçadora de um estímulo. Né? Por exemplo, sede é uma variável ambiental que afeta a efetividade reforçadora de água. Né? Clássico de operação estabelecedora de ser saciedade ou privação.
mas tem outras coisas. 2, aumenta a frequência de comportamentos que já foram reforçados frente a esse estímulo. Mesma coisa, aumenta a motivação. 3, altera a capacidade evocativa de acidez relacionados ao reforçador. Então, assim, se tem uma placa que diz água, e tu passa todos os dias pela placa que diz água, né? E aí um dia tu tá morrendo de sede, passa pela placa que diz água, tu vai entrar no mercadinho que tá com a placa de água. 4, altera a capacidade reforçadora de estímulos condicionados, a consequência cuja efetividade foi alterada. Né? Então, como podem ser feitos pareamentos para que, de forma secundária ou terciária, a variável motivacional altere o comportamento. Por exemplo, não preciso botar um copo d'água ou ter uma poça de água, eu posso escrever água. Né? Isso foi sendo pareado, criando uma correspondência de palavra água com a foto de um copo d'água. Só mostrar um copo d'água pode afetar o comportamento de entrar no mercadinho e comprar água por pareamento. Eu acho que foi isso que eles quiseram dizer. Né? Me ajuda. Pois é, essa última ficou confusa para mim também, tipo, porque alterar a capacidade reforçadora de estímulo seria Mas não são só estímulos condicionados, né? Acho que isso é importante. funcionado. Isso. Muda o Sim, porque sentido o 1 da ali já frase. é alterar a efetividade reforçadora. Sim. É isso, Pierre. Eu, não sei, eu fiquei um pouco confuso com essa 4, na verdade. Tá. A ideia é que se tu condicionou A com B, se tu condicionar B com C, tu conseguiria fazer com que C evocasse A. Acho que é isso. Está errado. Tipo, a Não, ideia de que exatamente, Giovanni. a condição, no caso, alterar a capacidade reforçadora de um estímulo e por exemplo, não necessariamente da consequência em si, mas o estímulo relacionado à consequência. Acho que é alguma coisa assim. Por exemplo, eu fico pensando nesse exemplo da água, né? Se tu não tem dinheiro, e aí tu tá com sede, e aí tu precisa, sei lá, subir uma montanha para conseguir dinheiro para comprar água. O fato Aí, no caso, o dinheiro vai ser subir a uma OE para montanha dinheiro. vai ser transformado pela função de tu estar com sede e dinheiro tem a ver com sede, já é um estímulo D, E, F. Várias coisas acontecendo. Mas tudo porque tu tá com sede, então tu vai subir a montanha, né? Mesmo que o mercadinho seja para outro lado. Tá? Acho que é isso. Ou seja, na presença ou na ausência de uma operação estabelecedora, a motivação de um indivíduo engajar-se em comportamento é alterada, inclusive no controle aversivo, né? Operações abolidoras, e operações estabelecedoras por retirada de estimulação aversiva. Ele deu o exemplo ali de o cara que expressa o valor de se aproximar da família. Não, esse é outro lugar. Ele expressa o valor de saúde porque ele está com, por exemplo, uma dor crônica. Mas o dia que ele não tiver mais a dor crônica, ele pode expressar outra coisa. Está com uma operação estabelecedora que aumenta a motivação dele expressar esse valor. É isso, eu acho. Tu ia falar alguma coisa, Denise? Eu vi tu mexendo aí. Não, estou concordando. Tá. E aí a referência é esse artigo do Sam Leyland, inclusive podemos ler, né? Que são como variáveis que podem afetar a expressão de valores. Tá bem? Legal. Ok. Por enquanto, né, seguindo a lógica desse artigo que ele fez a referência, expressar valores é um comportamento verbal, né, um tato, sujeito a variáveis discriminativas, sujeito a variáveis motivacionais, sujeito a variáveis contextuais. Tá? O que eles chamam de variáveis contextuais, eu acho meio esquisito, porque para mim são variáveis discriminativas. Né?
Eles chamam de audiência de variáveis contextuais. Não sei se vocês, tu, Ingrid e Denise, viram alguma coisa de diferente sobre isso. Bem, a Ingrid está com a gente ainda. Tá. Ok, vamos falar de RFT. Tá. Então, o que eles trazem sobre RFT? Fazem uma breve redução teórica ali do que é RFT. Inclusive, eu vou usar bastante essa redução deles, porque eles conseguiram escrever RFT em uma página. Achei ótimo. Tá. Não é completo, né? Faltou ali coisa. Mas, enfim. Qual é a ideia? A importância de relações arbitrárias no comportamento humano. Não necessariamente a gente precisa parear as coisas, com montanha, com dinheiro, com a água, com a sede, né? Mas eu posso dizer que, não sei, ir no show do Backstreet Boys vai te ajudar com a tua sede, né? E se isso fizer um sentido relacional arbitrariamente aplicado, ok. Né? A gente pode relacionar qualquer coisa com qualquer coisa. E aí nos cursos do Steve Hayes é muito legal tu ver que eu lembro no último, o Act Immersion, ele fala pra pessoa assim, dê um nome pra isso aqui, é o pointer dele, né? E a pessoa tipo, hã? Ele, ok, agora isso aqui se chama hã. Aí ele dá pra pessoa. Ele levanta a mão assim, hã? E a pessoa vai lá e dá o pointer pra ele. Sensacional. Sabe uma coisa que eu fiz já no curso? Não lembro qual foi, meu Deus. Eu já fiz, não lembro mesmo, então não vou correr nem o risco de dizer de quem é que eu posso estar falando errado. Mas no slide que ela colocava uma abajur e uma calça jeans, e ela falava 5 segundos para vocês, pedir para a gente fechar o olho, sei lá, e pensar numa história e depois todo mundo te contar. Ou seja, como é que a nossa mente cria relações, porque todo mundo contou. Eu, por exemplo, falei que o abajur vestiu a calça jeans e saiu para dar um passeio na praça. Entendeu? Então, todo mundo tinha, então assim, como é rápido, né? As relações arbitrárias que a gente constrói. Então, você imagina isso considerando todos os estímulos que estão disponíveis no ambiente. Uma doideira que vira isso aqui, né? Sim, exatamente. As relações arbitrárias são um negócio sensacional, né? A gente pode criar qualquer coisa. Eu acho isso muito legal. A gente pode causar o suicídio. Só para eu não sei se foi no curso da Mônica ou da Desirê, tá? Mas eu acho que foi um desses dois que eu vi. Tá. Manda o vídeo para elas que elas confiram. Elas vendo você. Tá. Fala, Pia. Não, é falar que também eu acho muito legal isso pensando na criatividade também, né? Por exemplo, agora tu falou da possibilidade de criar histórias a partir de 2 estímulos. Mas se for para pensar, por exemplo, a própria criação artística de desenho, de pinturas, etc., é muito respeito. O quanto que é interessante a gente pensar, então, em termos de repertório aprendido, né? Porque tem pessoas que têm uma capacidade, né? Um repertório muito maior de fazer essas correlações, né? Essas relações arbitrárias. Se você fez um paralelo com criatividade, né? Tem gente que tem esse repertório muito bem instalado, e outras que, se você der, não vai, né? Muita gente talvez não consiga pensar numa história para calça jeans e abajur, por exemplo. Então, quanto mais treinados a criar relações arbitrárias, mais caótico talvez seja esse ambiente privado, né? Sim, acho que... Ou flexível, né? Não sei. Ou dependendo de como for Sim. trabalhado, treinado, né? Sim, porque ao mesmo tempo que tu pode como criar coisas novas de forma aleatória e de forma muito útil, pode criar relações arbitrárias muito prejudiciais. Sim, exato. Minha vida igual um lixo, né? E aí tá, minha vida é um lixo, minha vida é um lixo, minha vida é um lixo, e tu vai como fazendo outras ligações no minha vida é um lixo com o próprio estímulo. É muito interessante isso. Verdade. E o quanto que as nossas perguntas são acidez, né, nesse sentido. Faz uma pergunta que faz gente que uma relação ali que ele não tinha feito antes, né? E já muda. O Thiago fez isso comigo na última aula, lembra que eu contei isso na sala, que eu estava com fome? Nunca vou esquecer disso, gente. Não, tão forte para mim a experiência. Eu falei isso lá na sala. Você já tinha chegado.
Eu cheguei atrasado que eu estava atendendo, então eu cheguei com fome, porque eu não tinha tido tempo de almoçar, era 4 horas da tarde. E eles colocam aquelas frutas lá, né? E eu tô, Thiago, tô com uma fome, queria comer uma banana. Aí ele falou assim, vai lá e pega. Aí eu falei, você tá louco? Vou levantar no meio da aula, trazer já. Aí ele falou assim, Denise, se alguém levantasse, pegasse uma banana, o que você pensaria? Cara, na mesma hora eu levantei para pegar a banana, você acredita? Ele criou um outro tipo de relação ali, né? Eu estava construindo outras e ele, com a pergunta, me fez criar outras, né? Uma outra relação ali arbitrariamente construída que me fez me comportar, talvez em direção a um valor de autocuidado, por exemplo. Né? E eu estava ali distante disso. Sim. Legal. Ele te tirou de uma rede ali. Exatamente, me colocou em outra moldura, com certeza. Achei muito legal. Sim, e às vezes algumas perguntas como o que tu diria para um amigo que está passando por isso? Muda a perspectiva. E você pensaria isso da pessoa se ela fizesse como você? Também, né? Bem legal. Enfim, só para apresentar o quão importante é RFT, mas eu acho que a gente está chovendo uma olhada aqui, porque todo mundo aqui gosta de RFT. Né? Tá, ok. Então, responder relacional arbitrariamente aplicado. Não é não arbitrariamente aplicado, né? Que é o outro responder relacional, que é o responder relacional pavloviano, né? De condicionamento respondente. Ele é controlado por dois tipos de variável, o contexto relacional, que indica qual tipo de relação que vai ser estabelecido. Né? Até na apresentação do Pierre, inclusive quem estiver assistindo aí, assista a apresentação do Pierre sobre FT, que é maravilhosa. Tem como sinais ambientais que a gente tem para indicar o tipo de relação que deve ser estabelecida. O exemplo da coordenação é muito óbvio, é o sinal de igual. O sinal de igual é assim é maior. Sinal de igual. Ok? A gente aprendeu ao longo do tempo que isso é um sinal de que esses estímulos têm equivalência. Oposição, aí distinção, né? Diferente como a barrinha aqui, né? Comparação, inclusão, né? Matemática a gente tem o símbolo de pertencimento, né? Tem adição, né? Que é temporalidade, isso vem depois daquilo. Cara, é uma cruz, na verdade, né? Tá bem. Uma cruz é um símbolo também, né? Não sei do que, mas depende do contexto. De espacialidade, de causalidade. Tem os deíticos também, se a gente for parar para estudar mais RFT, mas eu acho que aqui não cabia tanto falar sobre isso. E aí eles dão um exemplo, né, de um paciente que valoriza a preservação do meio ambiente. Reciclagem, né, o comportamento de reciclar. Tá, desculpa. Preservação do meio ambiente é simbolicamente reforçador, positivamente reforçador, por estar numa rede relacional, que é assim. Né? Então, o comportamento de reciclar é hierarquicamente participante, né, incluso no comportamento de preservação do meio ambiente, no valor de preservação do meio ambiente. Expressar o valor. Que tem oposição com os aversivos dano ao meio ambiente. Então, se ela vai pensar em emissão de gás carbônico, né, emissão de gás carbônico causa danos ao meio ambiente, que é o oposto da preservação ao meio ambiente. Então, isso vai automaticamente se tornar aversivo. Né? Eu nem preciso dizer que emissão de gás carbônico, né, usar, sei lá, andar de caminhão, né, para ser bem esdrúxulo, andar de picape, emite mais gás carbônico. Se meu valor é preservação do meio ambiente, né, eu sei que emitir gás carbônico causa danos ao meio ambiente. Não preciso dizer, eu não ando de caminhão ou de picape porque eu valorizo o meio ambiente, mas eu posso dizer, eu não ando de caminhão ou picape porque isso faz emissão de gás carbônico. Isso faz parte do conjunto de danos ao meio ambiente e também tem uma relação de causalidade. Dá para dizer que tem uma relação de comparação, né? É mais ou menos pior do que o desmatamento, que também tem uma relação de causalidade com danos ao meio ambiente. Eu posso só fazer essa relação de comparação, né? Puta, andar de caminhão é ruim, mas imagina fazer uma queimada. Né? Ou
usar gases do efeito estufa, né? Bom, gás carbônico ainda. Como usar coisas que destroem a camada de ozônio, né? Não preciso dizer que isso causa danos ao meio ambiente, mas eu posso dizer assim, cara, se emitir gás carbônico é ruim, imagina fazer um desmatamento. Até acho que tinha uma história de que desodorante tinha um gás que prejudicava a camada de ozônio. Sim, Aí aerosóis. imagina, o pessoal manda isso, essa informação, lança essa informação e, tipo, o pessoal que curte mais, quer mais a preservação do meio ambiente, acaba aderindo a essa nova informação, né? Já cria essa relação também. Sim. Isso é interessante para a gente pensar, né? Se até a última vez que a gente estava no Journal Club foi no meio das eleições, então isso estava bem claro. Como existe o grupo dos reforçadores e o grupo dos aversivos, né? E hierarquicamente a gente vai colocando de um lado e de outro. E a gente vai colocando as pessoas nesses lugares também, né? Essa pessoa é uma pessoa aversiva porque ela votou no Bolsonaro. A gente esqueceu todas as outras qualidades dessa pessoa porque o votar no Bolsonaro na época era super aversivo. Até hoje, para mim, mas enfim. Como é interessante, né? Só da gente saber essa informação da pessoa, já como partiu o caminho com essa pessoa. Não que não seja válido, né? Hoje em dia, né? Vai saber. Mas como a gente faz muito automaticamente essa relação, né? Tu vê uma foto de uma pessoa com o símbolo do ele não embaixo, já sabe que, ok, tem reforçadores nesse conjunto aqui. Essa pessoa faz parte do meu conjunto de reforçadores. Bem interessante. Algum comentário sobre esse exemplo? Voltei. Eu tinha tirado. Eu fiquei pensando, vou falar algo que eu não sei se vai estar correto, inclusive. Mas, assim, nessa figura, né? A gente tem danos ao ambiente, emissão de gases de desmatamento, a gente pensar naquela questão da equivalência, né? Do ABC, né? Então, B causa A, C, se A tem uma relação com B, então o C causa A também, né? Que é o que está aí no... Entendeu? Sim. Captarei? Aí, o que estava falando lá... O B causa o A, e se o Isso. C também causa o A também. Isso. E aí o Peg estava falando, ele estava falando quando você estava apresentando a definição de operação estabelecedora, e o quarto era que altera a capacidade reforçadora de estímulos condicionados, né, relacionada à consequência aí, cuja efetividade foi alterada. Então, eu acho que talvez a gente possa pensar um exemplo que clarifique por aqui, né, de alguma forma o desmatamento aí, ó, entra altera a capacidade deste leite condicionado e que está relacionada à consequência, né, que tinha uma efetividade aí, né, que foi alterada. Então, acho que dá para a gente pensar aí tentar clarificar o quarto ponto. Não sei se fez sentido isso para vocês. Sim, eu acho que sim. Esse exemplo até ajuda nisso. Eu fiquei pensando agora te ouvindo falar, eu fiquei pensando nisso, porque pensando naquela questão, por exemplo, se a pessoa acaba, pelo contexto que ela está, até, por exemplo, uma operação motivacional pode ser, por exemplo, ver toda aquela história que teve agora das queimadas na Amazônia e tudo mais, né? Pensar nisso, por exemplo, de que o desmatamento que teve, as queimadas, tudo isso, eles estão relacionados, por exemplo, a um valor de preservação do meio ambiente, né? Ou seja, em oposição. É possível que a pessoa acabe respondendo, né, tipo, sem entrar em contato com a ideia de, por exemplo, de reciclagem e tudo mais, ativar mais daqui a pouco o comportamento de reciclagem, fiquei pensando, né, porque como uma forma de tentar salvar, apesar de não ser direto, no estímulo que ela presenciou, né, de ver desmatamento. Sim, mas você dá uma explicação para isso. Hierárquica, tipo, por estar dentro da rede hierárquica, pode ser que algum outro comportamento ali, não necessariamente ligado diretamente, mas que esteja dentro da rede hierárquica de preservação do meio ambiente, seja reforçado, né? Seja aumentada a frequência. Porque daqui a pouco é o que a pessoa chama mais plausível de fazer. Sim. Você cortou seu som, Pierre, você tirou seu microfone. Ah, foi intencional? Foi intencional. Terminando de falar, eles cortam. Tá bom. Vou cortar. É que eu estou usando da barra de espaço, eu seguro enquanto eu falo, e quando eu solto, ele corta. Interessante, fica a dica.
Tá bem. Eu acho que ficou bem claro, né? Se a gente for pensar num exemplo didático do ABC, né? Tipo, ok, relacionei A com B, depois B com C. Né? Mas no mundo de verdade, as coisas têm infinitos estímulos. Né? Existem tantos estímulos quanto existem átomos no mundo, né? Então, como tu pode criar infinitas relações daquilo e como criar conjuntos disso, conjuntos daquilo, criar oposição entre conjuntos, né? Oposição entre o eu e algum conjunto, oposição entre o eu e outro conjunto, enfim, isso é bem interessante. Até pensando, agora tu falou disso da ABC, de juntar esses conjuntos, né? Eu fiquei pensando que a própria ideia de ABC é uma forma didática de pensar a contingência, porque na hora que você vai pensar na área funcional, tu coloca ali, mas é muita coisa complexa, é muita coisa relacionada. Tipo, é como se... Eu lembro que desde os primeiros encontros que eu comecei a participar do grupo de análise de comportamento, etc., tinha aquela ideia de que, tipo, tem o ABC, só que daí esse ABC já tá ligado a outro ABC, que daí, tipo, tá ligado a outro ABC, acaba... É muita coisa... Mas aí que tu cai na utilidade, né? Tem um livro do Stephen Hayes, que é o Ato em Contexto. No início ele fala assim, tipo, tá, a gente é contextualista, mas a gente não é construcionista social. Por quê? A gente não vai usar todos os aspectos da construção social da pessoa para tentar explicar o comportamento, porque tem coisas ali que não são relevantes. Né? O nosso critério é de utilidade, é pragmatismo, não é realismo. Até talvez não por questão de não ser relevante, mas também por não ter uma forma metodológica de realmente estudar a relevância daquilo atualmente, né, por exemplo. Sim. E até, clinicamente falando, tipo, tá, qual é a influência disso aí, entendeu? A cor da camisa do professor quando ele estava dando aula de matemática na quarta série, em 15 de maio de 2002. Né? Tá, ok. Agora, as implicações clínicas dessas variáveis, tá? E depois a gente encerra, a gente já está quase estourando de tempo. Tá. Variáveis discriminativas, então. Tá? Quando o terapeuta pergunta o que é importante para você, é um SD para autodiscriminação dos efeitos reforçadores de fontes de reforçamento. O que é importante para você? A minha família. Por que a família é importante? Por causa disso, porque no final de semana a gente fica junto, porque toda a minha vida eles me trataram bem, ou para mim é importante porque o padre disse que era importante. Né? Como tu vai tateando isso dentro de si mesmo. E aí o autoconhecimento, gerado por esse contexto, coloca o cliente numa melhor posição para se comportar de modo a obter esses reforçadores. Né? Família para mim é importante porque tem alguém comigo durante o final de semana e eu não fico sozinho. Né? E aí, é só isso? Como que eu posso obter o reforçador de conexão social nesse contexto aí? Né? Se é só a família que é importante, por falta de repertório, talvez? Né? E aí tu vai explorando isso junto com o paciente. Tipo, por que a família é importante? Porque eles me dão dinheiro, tá? E se eu ganhasse dinheiro de outra forma, a família continuaria sendo importante? Não sei. E tem todos os outros valores que a gente poderia ir explorando e ver qual é o reforçador que vem desse valor aí. Que tato que a pessoa pode fazer em cima dessa construção verbal. Tá? Eu fiquei pensando nisso que tu falou agora, desculpa, interromper. Só que eu acho que talvez entra uma discussão muito profunda, eu vou limitar... Estamos aqui para isso, Pedro. Estamos aqui para isso, entrar em coisas profundas. É que quando tu falou desse exemplo, que é importante para você, eu fiquei pensando até nas aulas, algumas discussões que a gente teve nas aulas, né, sobre, por exemplo, da questão de ver, de como tu enxerga o valor da pessoa na questão, né, tipo, de ter aquela ativação. Só que, ao mesmo tempo, pensando até naquela questão das coisas que a RFT, os modelos que estão trazendo da RFT do MDML, de que, por exemplo, pensar na derivação, então, derivado das características. Porque pensando até naquilo que eles estão trazendo até para análise de comportamento mais clássico, assim, a questão da habituação, né? Por exemplo, falar de uma coisa que
está mais acostumado a falar, está sendo reforçado para falar, aquilo seria uma autoderivação, no caso, né? Passa mais tempo falando daquilo, ter aquela relação mais tempo estabelecida. O quanto que isso diminui o efeito dos respondentes envolvidos com aquilo, né? E daí, tipo, fiquei pensando quanto que uma pessoa que já é clarificada de um valor, quanto tipo, para ela vai ficar claro ou não isso, assim, sabe? Tipo, eu digo para o terapeuta, no caso, né? O terapeuta observar isso. Sim. Nesse artigo eles não abordam muito isso, né? No sentido de, tipo, tá, é importante a gente fazer tatos menos distorcidos, né? E são essas as variáveis que podem influenciar, né? Mas como ver isso? Também eu acho que cai um pouco no realismo, tipo, se a pessoa tá chorando é porque ela tá tendo valores, né? Será? A pessoa pode estar falando um valor super importante, ela não tá ativada, mas não tá te demonstrando nada, porque cada um tem sua forma de demonstrar. Sim, são várias circunstâncias que podem estar acontecendo, né? Mas eu fiquei A pessoa pensando pode... nisso agora quando você falou. Sim. A pessoa diz, minha família é muito importante, mas eu não vejo ela faz 6 anos. E chora. Mas eu acho que é um ponto que ele trata aqui no texto, quando ele fala que diante de algumas audiências, quando ele fala dessa parte, né, essas perguntas do terapeuta, né, o que evoca, não necessariamente ele coloca que essas respostas são congruentes com o tato puro, né, porque a respeito até dos estímulos, né, dos reforçadores para esse indivíduo, que aí, novamente, acho que vale trazer essa ressalva aí para o peso, né, da influência da audiência. Inclusive, tem um momento que eu fiz até uma pergunta, que eu estou tentando achar isso no texto. Fala que como o terapeuta é uma audiência não punitiva, a chance dele estar mais sob controle, né, desses estímulos privados, enfim, dessa relação com o ambiente e dos reforçadores, né, que estão intrínsecos ali ao que ele dessa interação, está mais sob controle disso, do que ele acessa, do que do valor que isso vai ter para o terapeuta. Mas isso para mim é muito provocativo, sabe? Eu sempre penso, e tem vários textos também, talvez a gente possa pensar até numa leitura de textos que tragam isso, assim, o quanto que somos estímulos neutros, de fato, para os nossos clientes, né? Será que, de fato, somos? Que garantia que a gente tem quando a gente faz uma afirmativa como essa, de que a gente não está ali exercendo uma mínima influência no relatar do nosso paciente, mesmo com essas características que eles descreveram no texto, né? Então, eu sempre fico muito pensativa sobre isso, assim, não sei até. Por isso que eu gosto muito de coisas que o Carlos Augusto Medeiros fala sobre o quanto que fazer perguntas abertas é útil, muito. Não dá regra, porque a gente diminui, né? Esse efeito de não sugerir, né? Às vezes quando a pessoa está com muita dificuldade de tatear as coisas, a gente faz pergunta fechada, sugere, né? Mas tu já entrar assim, então família para ti é importante, né? Ok, acabou a variabilidade da pessoa ali dentro, né? E eu acho que é um ponto bem importante, né? Porque primeiro vai dos valores do terapeuta também. O que tu considera importante? Tu considera importante a audiência não punitiva? Eu considero, né? Por que tu considera importante a audiência não punitiva? Se o paciente está falando alguma coisa que vai contra os teus valores. Né? E às vezes é umas coisas absurdas. Isso é diametralmente oposto aos teus valores. Tá. Tu vai estar ali para ser neutro. Para se esforçar para ser neutro, né? Para andar nessa direção, se a gente vai usar. Se eu ouvir um paciente elogiando Bolsonaro, né? Você tem que Eu nunca tive, né? Mas já. Eu imagino que posso gente entrar e dizer eu sou nazista. Né? Dificilmente essa pessoa vai estar procurando terapia, mas ok. Né? Talvez uma internação, alguma coisa assim. Tudo. Evidente não é muito diferente, né? Então. O que foi, Pia?
É muito diferente dos exemplos, então. Estamos fazendo conjuntos aqui, né? Mas, não sei, até coisas mais simples, né? Sei lá, eu sou de gastar meu dinheiro com as drogas que eu uso. Não quero economizar, não quero fazer nada para minha vida. Para mim, um valor importante é eu conseguir economizar e ter uma estabilidade para o futuro. E eu não consegui me colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender por que ela se comporta dessa forma. E aí isso acabar influenciando meu comportamento como terapeuta. De ficar tentando investigar, tipo, tá, mas é isso mesmo? Realmente isso que tu valoriza? Tem uma coisa que eu achei interessante esse tempo que eu fiquei pensando, assim, até trabalhei com questão com uma cliente, que era a questão de... A gente fala muito da questão, por exemplo, da questão tem termos de meritocracia, de pensar, por exemplo, na questão de que cada um já tem tipo de capital financeiro, de quantas pessoas têm os privilégios financeiros, privilégios culturais, né? Privilégios de características raciais, sexo, gênero, etc. Né? Sim. Aí eu fiquei pensando nessa questão, por exemplo, de uma ideia de capital comportamental. Tipo, de pensar o quanto que às vezes... Não sei se talvez seja uma coisa meio absurda, e também eu acho que não ser uma coisa aplicável para tudo, assim. E abrindo um parênteses grande agora, pensando nisso. Falar da ideia de capital comportamental, como, por exemplo, pensar também no privilégio que a pessoa teve de... Parece meio louco isso agora, pensando e começando a falar sobre isso. Tipo, pensar no privilégio que a pessoa teve de ter diversas contingências ao longo da vida dela, de estabelecer comportamentos adaptativos na vida dela. Não sei se é uma coisa muito... Tá. Tipo, ter privilégio suficiente para acreditar na meritocracia, é isso? Não nesse sentido. Tipo, digamos assim, tem pessoas que têm, sei lá, por ter uma história de vida mais difícil, etc., tiveram que desenvolver repertórios muito específicos e muito adaptativos, assim, né? Por exemplo, teve que correr atrás das coisas, etc. e tal. Pensar nisso como uma espécie de privilégio comportamental, privilégio de capital comportamental, alguma coisa meio nesse sentido, assim. Tá, tipo, como tu teve o privilégio de ter o contexto para aprender isso. Tipo isso. Sim, como um privilégio de estar em terapia, conseguir ser mais flexível. Privilégio de estar em terapia. Não é todo mundo que consegue pagar terapia, né? Exato. Sim, e daí se entrelaça com os outros capitais também, né? Eu fiquei pensando, viajando em trabalhista com uma cliente até. Eu achei interessante, porque ajuda a tomar uma perspectiva, por exemplo, de pensar, por exemplo, pessoas que têm tudo, tipo, têm muitas coisas, mas elas não conseguem fazer algumas mudanças específicas, assim, por exemplo, tipo, uma pessoa que é super bem financeiramente, tem tem baita privilégio, só que tem uma dificuldade de reconhecer o próprio privilégio, de fazer algumas mudanças. Eu sempre parece bizarro isso, né? Tipo, uma forma de conseguir empatizar melhor com pensar nessa ideia de capital, comportamento. Fala, Denise. Eu acho que eu cortei o Pierre. Pode falar, eu já estava terminando. Desculpa, eu achei que você tivesse concluído, depois que eu notei. Eu acho que isso que o Pierre está falando traz um outro olhar sobre o que a gente vem falando, né, no jornal, que é o efeito da audiência, porque se a gente for pensar, é uma questão dos reforçadores ali atuando, né? A gente, às vezes, o autoconhecimento por si só, ele não vai produzir mudança, por exemplo, se as contingências não forem muito favoráveis, né? Se não houver nesse ambiente pessoas, né, audiências, né, enfim, contextos relacionais, né, pessoas se relacionando comigo que reforcem as minhas mudanças. Se isso não tiver a acontecer, né, então aí essa questão da audiência até nessa condição da mudança. Tatear valor é útil por isso. Eu acho que é o pulo do gato assim de terapias contextuais, porque se eu consigo acessar valores enquanto reforçadores, né, ou regras, enfim, o conceito que for usar aí para valor, construtos verbais, seja o que fossem que guia, produz qualidade de ação, independente de como a audiência responde a isso, ou seja, de como o meu comportamento vai ser consequenciado, talvez eu ainda consiga estar alinhada a esse valor e continuar agindo em direção, né,
aquilo que eu considero importante. Então, acho que esse é um lugar legal em terapia. Se você não faz isso, o paciente ali, no contexto não reforçou, ele fica. Porque o texto fala muitas vezes disso, né? Acho que até aqui nesse slide do Giovanni está aqui. Enfim. Mas é isso aí mesmo, né? O quanto o terapeuta precisa estar atento, que tipo de tato que ele está reforçando. Isso. Se ele não está reforçando o juízo de valor prescritivo, né? Ele não está reforçando um tato distorcido porque vai mais de acordo com os valores dele. A gente fala, tipo, eu valorizo muito a família. Mas na verdade, não. Enfim. A implicação clínica disso é o que a gente acabou de discutir, né? Okay. Precisamos estar atentos aos nossos próprios comportamentos para conseguir evocar os valores, né? Evocar a expressão de valores, né? Evocar os valores seria um pouco mentalista. Enfim. Me veio muito aqueles negócios de Yu-Gi-Oh! Agora. Eu invoco o valor tal. Tipo, eu jogar a carta do valor. Né? Sim. É até interessante. Seria uma boa estratégia de terapia. Uma metáfora, né? Uma metáfora. No momento difícil, ideia aí, valor. Tipo, fazer um jogo de cartas com comportamentos ou coisa assim. A Karen Vogel tem um jogo de cartas, a Karen. De valores, não? É muito legal. Não sei como funciona, nunca vi, mas sei que ela tem um que é com esse objetivo, né? Ou com a finalidade de auxiliar e a descrição de valores, identificar valores. Mas se tu for pensar em cartões de enfrentamento, é um pouco disso, né? Como evoca aquela operação estabelecedora, tipo, era isso mesmo. Eu faço isso porque é importante para mim. Porque pode estar até aqui, variáveis motivacionais, né? Podem ter várias coisas que funcionam a curto prazo, tipo, eu tô em casa, tá tão confortável, tá quente na rua, não quero correr. Eu já fiz isso tantas vezes. Mas eu posso, como ter um cartão de enfrentamento, ou, sei lá, um lembrete no meu celular que diga saúde é importante para você. Eu invoco o valor da saúde. É, muito legal, verdade. Ou assistir um vídeo motivacional. Né? Pode ser que seja uma estratégia a curto prazo. Tipo, ok, agora eu vou levantar da cama e fazer. Mas ter esses lembretes pode ser coisas que... Essas dicas contextuais, né? Esses lembretes contextuais. E tu coloca teu próprio comportamento em perspectiva. Tipo, ok, eu tô deitado porque é o melhor agora para mim nesse momento, mas pro meu self completo, aí no eu contexto, não. Então eu vou fazer outra coisa. Fala, Pê. Não, eu falar isso, que é a maneira de contingência, isso, né? Você falou isso, agora eu me lembrei também que eu tô pensando agora, terminando aqui, eu quero ver as contingências para chegar em casa e seguir na academia. Então. Eu vou aproveitar agora. Eu tô aqui invocando os valores de você. Sim. Tá bem. Tem um estudo que ele bota ali. Ele não bota o estudo. Eles não botam o estudo. Eu também fiquei arrasada. Eu ia perguntar se alguém conhecia. Sim. Mas recomenda-se, né, de evocar valores que estejam mais enriquecidos de forma relacional. Né? Tipo, tem mais coisas relacionadas, como evocar coisas mais vagas, que nem espiritualidade, família, parentalidade. Tem muitas coisas. Né? Pode ser que plantar bananeira seja um valor, né? Mas por ter poucas coisas relacionadas, tá? Dependendo da pessoa, né? Se plantar bananeira para a pessoa for um negócio super importante, tem muitas coisas culturais associadas, com muitas aprendizagens junto com plantar bananeira, tá? Né? Se a pessoa for a Daiane Santos, faz sentido, né? Que tenha muitas coisas, porque isso diminui o efeito do contexto, né? Que é justamente o contrário do mindfulness. Tipo, tá mais atento ao contexto. Vai estar menos atento ao contexto, mas mais atento ao controle verbal. Mas de forma útil. Mas isso é uma recomendação, não tem nenhum artigo que
Dica. Por que fazer isso ou como? Né? Fica a dica. Pessoal que está entrando no mestrado, doutorado. Aonde que está essa recomendação? Estou procurando aqui no última artigo. página do artigo. Na conclusão? Não, penúltima. É, penúltima onde tem texto ainda. Antepenúltima do artigo. Eu vou só tocar o resto aqui, porque a gente está com pouco tempo e a gente discute mais um pouquinho. Tá. Variáveis simbólicas, então, parte da RFT. Comportamento de clarificar os valores. Ele é relevante porque ele estabelece essas relações entre o valor e o comportamento. Como aquela tabelinha que eles mostraram ali. Reciclar está associado com o meu valor de preservar o meio ambiente. E não emitir gás carbônico está associado com preservar o meio ambiente por distinção, por oposição. Perfeito. Clarificando isso, falando isso verbalmente. Falando verbalmente é ótimo. Mas falando isso, deixa mais claro para a pessoa que, ok, eu faço isso por causa disso. Então, tem mais motivo para fazer. Tá? Transforma as funções do comportamento. Então, tem essa citação aí, que as relações simbólicas permitem que o próprio engajamento em atitudes congruentes com valores pessoais seja reforçador por meio da transformação de função, processo demonstrado com estímulos arbitrários em condições experimentais. Tem aqueles experimentos de tipo, botar a mão na água, de esperar a luzinha acender para apertar o botão, né? Falar que é importante para ti não apertar o botão enquanto a luz acende, né? Mesmo que tu receba um reforçador imediato, tá? Ok. Demonstrado experimentalmente que tem essa transformação de função, né? Muda a frequência e a intensidade do comportamento quando tu emite essa regra dos valores. Tá bem? Então, a conclusão, né? Eles fizeram um resumo ali que eu achei ótimo. Adoro resumos. Todo livro de análise de comportamento tem um resuminho. Isso é muito bom na nossa área. Tá. Número 1, a atuação do terapeuta, então, ela é dependente da teoria. Então, se a gente vai usar análise de comportamento e a RFT, a gente pode usar isso como motivação, né? Uma operação estabelecedora para a gente tentar evocar mais os valores do nosso cliente. Comportamento de expressar valores e expressar isso de uma forma contextualmente efetiva, né? Não de forma distorcida. Tá. Comportamento de expressar valores é uma resposta verbal sob controle de variáveis motivacionais e contextuais, que eu acabei de dizer. O terapeuta pode evocar verbalizações a fim de identificar o item 2, né, as variáveis motivacionais e contextuais, bem como as fontes de reforçamento positivo de fato. Ao fazer isso, o terapeuta pode direcionar a prática para o desenvolvimento de repertório que favoreça a produção de reforçadores positivos. Né? A parte de ação comprometida, né? Tá. Tem esse valor, tem todos esses reforçadores, como que tu vai achar esses reforçadores aí? O que tu vai fazer? Era fácil também, né? As regras da FAP. Sim. Como que tu vai generalizar isso que tu fez agora comigo? Como que tu vai expressar teus valores lá na rua? Ok. Sim, e são cinco itens, né? Só pra... 5 regras e tal. Não, tô brincando. Então, e aí o comentário sobre a RFT, né? Na RFT pode-se dizer que falar de valores e as redes relacionais entre estímulos podem ser mecanismos de mudança clínica a partir do paradigma da transformação de função. E é isto. Tem uma foto do Watson aqui do meu modelinho dos slides. Muito bom. Ok. Muito bom. Comentários, críticas, sugestões. Não, ficou super claro. Adorei como você construiu o texto em slides, Tá. pegando os tópicos centrais, usando figuras, ficou super elucidativo, muito bom. Aprendi com o Pierre. Antes, o meu primeiro Journal Club eu fiz só texto. Fica didático, né? Assim. Pois é, mas teve um até que tu colocou, até da feedback, teve, acho que, um depois daquele meio de RFT, que tu falou de RFT também, a um ponto. Sim, foi o do Daniel. Fez uma... Ah, esse. Tu fez uma separação
ficou muito didática. Eu não lembro agora de qual que era qual dos processos que era da RFC, qual dos conteúdos, mas eu lembro que tinha ficado muito didático, assim. Sim. Eu acho que era de transformação de função, que tinha uns cachorrinhos. Que tinha, tipo, um conjunto de coisas que era cachorrinho, e aí, tá, cachorrinho mordeu, ou alguém falou que cachorrinho é mal. Todas essas coisas aqui, tanto se for cachorrinho pequeno, grande. Eu acho que até não era tanto essa, acho que era a forma como tu colocou, tipo, no slide, assim, a estruturação. Não lembro agora bem. Teria que ver os vídeos pra ver, mas não lembro agora. Assistam os vídeos aí, pessoal. Tipo, Tá assistindo gráfico. Tá. Ok. Sobre o artigo, o que vocês acharam dele, da construção dele? Vocês que leram. Eu achei que eles conseguiram tocar em pontos relevantes para a discussão que foi proposta, né, pelo falar de valores na perspectiva da análise do comportamento. Então, acho que eles entraram aí na parte de comportamento simbólico, né, consciências de reforçamento, comportamento verbal. Eu acho que de uma forma incrível, porque são assuntos complexos, e eles foram breves, mas ao mesmo tempo foram pontuais no que era necessário para a discussão que foi proposta, né, dessa pulo, né, da teoria e como é isso na prática. Então, eu gostei muito. Achei um texto bom de ler, né? Não é um texto de difícil compreensão. Então, eu acho isso curiosíssimo, como em tão poucas páginas eles conseguem fazer esses recortes e, ao mesmo tempo, criando links entre os assuntos e aí fazendo. Gostei muito. Eu gostei que saí com 5 artigos para ler depois desse artigo. Bastante coisa aí. Eu achei muito legal esse artigo porque eu até tinha comentado antes, né, que nem reforçando o que o Denise falou, eu achei bem simples, bem direto, bem explicado, assim, o ponto que eles se proporam, foram bem focados, e eu achei um artigo fantástico. Esse artigo resumiu bem, está em português. Eu acho que é um artigo que ajuda muito, assim, para pensar a questão de valores, né? Porque a gente não tem tanta literatura, né, em português, assim, das literaturas contextuais. Sim, eu achei essa parte muito boa também. Ingrid, quer fazer um comentário? Ingrid, você está nos ouvindo? Tá bem. Dormiu, a tri. Dormiu. Não, ela tá lá na universidade, então alguém deve ter chamado ela. Depois ela nos assiste. Vocês também que estão nos assistindo, muito obrigado por nos acompanharem. Até semana que vem. Obrigada, pessoal, pela discussão. Foi muito bacana.